Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, professora Aida. Seja muito bem-vinda. É uma grande satisfação tê-la aqui conosco na Universidade Estadual de Londrina, nessa 30ª edição da Brapilip. A professora Aida é uma grande estudiosa da literatura portuguesa, especialmente da poesia portuguesa, e uma pesquisadora de um fôlego incrível, com um currículo imenso, que aqui eu vou sintetizar em muito, para não ocupar muito tempo, que tem que ser destinado muito mais àquilo que é importante aqui para nós agora, que é a fala da professora. Bom, a professora Aida Alves é professora aposentada titular da literatura portuguesa do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense, é docente do quadro permanente da pós-graduação em estudos de literatura, atuando nas linhas de pesquisa Literatura, Teoria e Crítica Literária, e Literatura, História e Cultura, atuando nas áreas de poesia portuguesa moderna e contemporânea, das relações luso-brasileiras e dos estudos de paisagem. Tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal Fluminense, pós-doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, em 2006, sob a supervisão da professora Leila Parreira Duarte, e pela Universidade Sorbonne, Paris III, em 2012, sob a supervisão do professor Michel Coulot. Desde 2008, é pesquisadora do CNPq, bolsista Produtividade em Pesquisa, é coordenadora científica da Associação Internacional de Lusitanistas, lidera com a professora Célia Pedrosa o grupo de pesquisa Poesia e Contemporaneidade, sediado na Universidade Federal Fluminense, e também o grupo de pesquisa Estudos de Paisagem nas Literaturas de Língua Portuguesa, com a professora Márcia Manir, da Universidade Federal do Maranhão. Coordena o grupo de pesquisa Polo de Pesquisas Luso-Brasileiras, sediado no Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro. Coordena a plataforma online Páginas Paisagens Luso-Brasileiras em Movimento, com sede também no Real Gabinete Português. Criou e administra os sites do escritor Carlos de Oliveira desde 2021. Integra o GT Teoria do Texto Poético da Ampol. Integra o grupo de pesquisa internacional Lira sobre poesia contemporânea, sediado no Instituto de Literatura Comparada Margarida Louça, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, de Portugal. Atua na área de letras, com ênfase em literatura portuguesa, estudos de poesia portuguesa moderna e contemporânea. Publicou o livro autoral Carlos de Oliveira e Nuno Júdice, Poetas, Personagens da Linguagem, além de outros diversos livros e coletâneas organizados e coorganizados sobre poesia portuguesa moderna e contemporânea e estudos de paisagem, como, por exemplo, 25 de abril, 50 anos depois, Recordar, Refletir, Reimaginar, Gentes e Paisagens Luso-Brasileiras, Páginas Paisagens Luso-Brasileiras, Estudos de Paisagem, Literatura, Viagens e Turismo Cultural, Brasil, França, Portugal, e Literatura, Paisagem em Debate. Possui diversos capítulos de livros e artigos publicados em periódicos qualificados nacionais e internacionais. Esse é um resumo extremamente enxuto do currículo da professora Aida, a quem agradeço muito a presença e passo a palavra para a palestra intitulada Abordagens eco- ou geopoéticas da poesia portuguesa nos anos 70 do século XX à atualidade. Agradeço imenso a minha colega a apresentação, e ela já disse meu título, e eu vou começar fazendo um histórico, reproduzindo um pouco uma parte aí desse mini bio, para poder localizar esses estudos ligados a essas questões ecogeopoéticas, tá bom? Então, vamos lá. Em 2008, Márcia Mani Feitosa, da Federal do Maranhão, e eu registramos no CNPq o grupo de pesquisa Estudos de Paisagem nas Literaturas de Língua Portuguesa, que veio a reunir diversos colegas de diferentes universidades e seus orientandos. Desde então, temos desenvolvido uma série de atividades e de publicações com esse foco, o que possibilitou o diálogo com muitos outros pesquisadores do Brasil e de fora.
Mas, bem antes disso, meu interesse pelo estudo da paisagem no texto literário, especialmente na poesia, tem o seu marco inicial na obra de um dos mais interessantes escritores portugueses do século XX, Carlos de Oliveira, que passei a estudar de forma contínua desde os anos 80, do século passado. Sua obra configurou uma paisagem, a Gândara, que marcou completamente toda a sua escrita e todos os seus leitores. Não se trata apenas de um espaço, mas de um pensamento-paisagem, como teoricamente defende o estudioso Michel Collot. Tal pensamento-paisagem, e no caso de Carlos de Oliveira, torna-se uma estrutura de configuração e refiguração da escrita, estabelecendo com o leitor micropaisagens da própria estrutura poética que envolve as ideias de tatuagem e palimpsesto, como também o estudioso Manuel Guzmão, até recém-falecido, foi um dos seus mais agudos leitores. Ele sustentou muito essa ideia da tatuagem palimpsesto. Esses estudos de paisagem têm nos levado, assim, a conhecer diferentes abordagens teórico-críticas atuais sobre literatura e natureza, literatura e geografia, literatura e ecologia. Neste momento, já se acumulou uma fortuna teórico-crítica muito extensa sobre esses estudos na literatura, tanto em língua francesa quanto em inglês. Em língua portuguesa, a geografia cultural desenvolveu um bom diálogo com as letras e hoje, considerando as atuais mudanças sociais, econômicas e políticas, alargou-se o tema do meio ambiente, atravessado por olhares transdisciplinares e tratado a partir de análise e discussões diversas em torno de natureza e arte, definindo-se áreas como, por exemplo, ecocrítica, ecopoética, ecofeminismo. Sobre natureza, no campo da filosofia, há uma linha temporal de discussão muito extensa que todos vocês sabem, conhecem, desde os filósofos antigos. Não vamos por aí, já que o nosso horizonte de trabalho é no campo dos estudos literários. No entanto, é inegável que temos de, aqui e ali, observar certas proposições filosóficas e buscar entendê-las. Como eu trabalho na esteira do pensamento sobre paisagem, desenvolvido sobretudo pelo ensaísta e também poeta francês Michel Collot, isto significa compreender que a abordagem filosófica desse teórico ancora-se, sobretudo, numa perspectiva da fenomenologia hermenêutica, a partir dos escritos, principalmente, de Merleau-Ponty, sob percepção, o qual, inclusive, deixou anotações de seus cursos no Collège de France sob o conceito de natureza, que muito posteriormente foram reunidas com as anotações de seus alunos, o que possibilitou a publicação de um livro, muito depois, da morte dele, ele morreu em 1961, então, possibilitou a publicação de um livro intitulado A Natureza, na tradução brasileira, que é de 2000. Como toda construção filosófica é um material complexo que exige reflexão exigente e de longo alcance, não vamos, nesse instante, nos deter nisso, obviamente, mas assumimos que a noção tão cara a Merleau-Ponty de percepção é fundamental para compreender as perspectivas atuais no campo dos estudos de paisagem. Nesse contexto de interesse de pesquisa, em 2023, com a preciosa colaboração da professora Susana Antunes, que é da Universidade de Wisconsin, em Midway, que é nos Estados Unidos, organizamos o número 61 da revista Gragoatá, do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura UF, que teve como tema literatura, natureza e compromisso ético, olhares ecocríticos, no qual tivemos a satisfação de publicar uma entrevista com o pensador da geopoética,
Kenneth White, que viria a falecer um pouco depois, agosto de 2023. Além dessa entrevista, até dirigida pela Suzana e um colega dela, americano, nós publicamos 10 artigos instigantes que versaram sobre natureza, sobre ecocrítica, sobre ecofeminismo, ecopoética, áreas ainda em expansão no pensamento crítico brasileiro, mas já com amplo debate em outros espaços internacionais. Então, esse é o número 61 da Gragoatá, caso alguém tenha curiosidade. Kenneth White, criador do Instituto Internacional de Geopoética, sempre defendeu um vínculo com a natureza e a observação de uma poética dos elementos do planeta. Há um site, e quem deseja pode ir ao site, que é traduzido em várias línguas, desse Instituto Internacional de Geopoética. Na abertura desse site é dito assim: o mundo está num estado lamentável. Os elementos de nosso meio ambiente físico desaparecem. Em vez de nos abandonarmos ao desespero confortável, à morte do espírito, precisamos, para além da preocupação ecológica, redescobrir profundamente a Terra, abrir o mundo habitável. Para além de todas as diferenças culturais e históricas, a humanidade precisa de uma base comum. É o que propõe a geopoética, inventada por Kenneth White, conceitualizada em seus ensaios, ilustrada em suas narrativas nômades, expressa em sua poesia do fora. O Instituto tem o objetivo de mostrar e de juntar todos aqueles que, na geopoética, discernem um caminho do possível. Não se trata, portanto, não apenas de uma imaginação das matérias naturais, como, aliás, Bachelard brilhantemente fez, e até hoje falamos de Bachelard, mas de pensar e praticar um outro modo de junção com a natureza e outra escala de pertencimento ao mundo. Agora eu faço uma citação do próprio Kenneth White, num livro traduzido em português, O Lugar e a Palavra. E ele diz assim: ser ecologista é se interessar pela maneira como os seres humanos e não humanos vivem em um espaço e também respeitar e querer preservar os espaços vivos. A geopoética pretende estabelecer a relação com esse espaço, não apenas conservá-lo, preservá-lo, mas estabelecer uma relação sensível e inteligente. Isso demanda uma mudança da pessoa, uma mudança do ser que vai mais longe. Em seguida, é preciso tentar dizê-lo, ou seja, é preciso mudar nossa linguagem. Sua perspectiva une-se à do poeta e filósofo Michel Deguy, quando defende uma poétique, uma poética, um cuidar da casa do mundo. E diz ele aqui numa tradução livre aqui minha: o mundo é a transformação da terra em habitação dos humanos. Terra dos homens. É a relação entre terra e mundo que importa. No caso da literatura portuguesa, a investigadora Maria do Carmo Cardoso Mendes, na revista Colóquio Letras, número 207, que é de maio de 2021, ela publicou um ensaio intitulado Verdes Letras, Pródomos a um estudo da presença da ecocrítica na literatura portuguesa. Ainda que reconheça não haver uma abordagem ecocrítica sistemática no espaço português, aponta que a representação da natureza, claro, sempre foi muito presente nessa literatura. Considera também que podemos encontrar em escritores portugueses diversos do século XIX e do XX algumas posições que poderemos ler hoje como alguma consciência dos processos de destruição
do patrimônio natural. Por exemplo, Almeida Garrett, em Viagem na Minha Terra. E no contemporâneo, claro, José Saramago é voz exemplar nesse campo. E no caso da poesia? Não há como evitar Cesário Verde em O Sentimento de um Ocidental, que percebe a transformação do espaço lisboeta a partir do desenvolvimento capitalista que vai intervindo na realidade urbana e afetando um determinado mundo pastoril. É emblemático desse exílio a figura do velho professor de latim a pedir esmola, representante de uma cultura humanista sem lugar ou sem utilidade na cidade em crescimento. Cesário nomeia muito bem a vivência de todos os murados na cidade sem horizonte. Se Cesário, de forma determinante, expõe sensivelmente essa outra ordem de realidade, outros poetas levaram adiante essa percepção. E com as palavras e as ideias do século XX, em diferentes momentos, denunciaram ou expuseram um mundo afastado da natureza. O próprio Carlos de Oliveira, em O Aprendiz de Feiticeiro, no texto intitulado Gás, que é originalmente de 1967, observa o arboricídio das árvores, a ameaça de uma tecnologia bélica e mortal. Todo o texto é sobre isso, mas aqui, claro, eu só tiro um fragmento. O arboricídio floresce, se me permitem a expressão. Algures em misteriosos gabinetes. Surge nas pranchetas, nos estiradores, escorre da ponta gelada dos compassos, organiza-se a partir das réguas dos esquadros. O papel deserto, a alma lunar dos urbanistas, transmitida a sensação de morte às serras mecânicas, aos caminhões de lixo que servem para transportar os troncos e os ramos decepados. A operação decorre ao anoitecer com a rapidez de um comando em ação. De modo que descemos, Gelna e eu, do nosso 6º andar para assistir ao derrube das árvores na praça. Não sou vegetalista. Quer dizer, não sou nenhum exacerbado idólatra do bucolismo. Venho de famílias arenosas. Aí eu pulo aqui um pouco. Mas isso é outra coisa. Aqui na pequena praça circular, em Lisboa, a uma hora indecisa, falaremos um dia da forma como Lisboa anoitece no verão, os operários com seus motores elétricos ou de combustão levam a cabo uma tarefa de matadores furtivos, que ninguém sentiria se as máquinas fossem um pouco mais silenciosas. Poetas portugueses coetâneos de Carlos de Oliveira, em meio a um contexto de Guerra Fria, competição atômica, trazem em suas poéticas não uma bandeira ecológica, mas um olhar vigilante sobre o mundo, sobre as transformações que atravessa. É interessante observar em algum dos poetas mais significativos desse tempo uma associação mais íntima com a natureza, que invade a própria escrita poética. Nesse caso, podemos destacar a extensa obra de Antônio Ramos Rosa, que vai progressivamente trabalhar sua linguagem em profunda conexão com as matérias da natureza, seja o deserto, seja a vivência vegetal. Como atualmente ele é raramente referido e estudado entre nós, gostaria de me deter um pouco sobre a sua extensa obra. A poética rosiana estabelece uma relação ontológica fortemente comprometida com a evidência da natureza, que o leitor apressado poderá considerar uma escolha passadista, como uma opção pelo bucólico, a paisagem como um reflexo da subjetividade lírica, a busca do sublime, do inefável, por exemplo. No entanto, esse aparente anacronismo de imagens ou cenas verdes de escrita impõe interrogações ao leitor de hoje. Como ainda ler
a poesia de Ramos Rosa? Que projeto poético constitui-se com essa relação recorrente com o vegetal e o animal? O que podemos discutir é que poetas assim, pseudo-idealistas, essencialistas, neorromânticos, ao serem relidos em nossa contemporaneidade com tantos desequilíbrios, podem inesperadamente responder a certas demandas de hoje. No caso da poética de Ramos Rosa, é caso de dizer que a poética vegetal que se desdobra em diversos livros ao correr das décadas, nós lembramos que ele faleceu aos 88 anos, em 2023. Ele tem mais de 100 livros de poesia. Pode questionar nossas necessidades ecológicas, hoje tão debatidas, mas muito pouco vivenciadas como uma ética de habitação do mundo. A palavra poética relacionada às matérias da terra, aos elementos naturais, mesmo que criada em outros contextos temporais, pode levar o leitor contemporâneo ao encontro de uma ecopoética ou de uma geopoética formulado no nosso presente. Por isso, é necessário insistir na atualidade crítica de um poeta como ele, como Ramos Rosa, que deixou um projeto realmente de uma ética relacional com o mundo. Ele buscou uma ligação cerrada com a linguagem e sua singularidade magética evidencia o distanciamento de práticas poéticas menos metafóricas e mais comunicativas em contexto urbano. Apesar das diferentes condições de produção e de recepção literária à sua volta, optou por uma vivência outra do tempo, uma disponibilidade integral à arte, uma vigília constante no espaço de cada poema. Essa experiência temporal e ontológica que flui de sua poesia requer uma leitura em outro ritmo, para acompanhar uma cena de escrita desencontrada com o movimento acelerado do mundo contemporâneo, a partir da expansão tecnológica e do desprestígio da cultura humanista. Disso ele nos fala num poema intitulado Onde o Vagar se Inclina. E o poema é o seguinte: a minha casa é onde o ócio se insinua, em limpa lentidão e em si repousa, até rodear a solidão e ser a concha em que o vagar se inclina e é uma aura. E tudo é intimidade silenciosa, em que há um ritmo de equivalências puras. A atenção flui numa vigília imponderável. O espaço se alarga em íntimas planícies, por onde ver acende abismos leves, que nos dão a luz mais recôndita do espírito. E uma nuvem branca passa, e o mundo se abre em torno do anel onde estarmos é ser. Ramos Rosa busca essa harmonia dos contrários e pensa esse acesso. O poema como tecido de relações e uma linguagem de restituição. Restituição de quê? O encontro com os seres e as coisas do mundo. Um espaço de percepções contrárias e de harmonia de formas e imagens. Um espaço de vazio, ausências, mas também abrigo oferecido ao leitor que se aproxima. Escreve o poeta: penso numa linguagem desconcertadamente simples, falsamente transparente, um pouco tosca, térrea e pétrea. E aí brilha uma lâmpada, uma pedra, o ar, uma linguagem de restituição. Com esse horizonte natural de pensamento poético, podemos assumir que Ramos Rosa alia-se a outros poetas no mundo, que demonstram uma ecossensibilidade, como discute Michel Collot em seu livro de 2022, intitulado Um Novo Sentimento da Natureza. Então, diz o Collot, aqui numa tradução aqui livre: a ecologia
não deve defender apenas o meio ambiente, mas também os significados e os valores humanos a eles vinculados. Eu, juntamente com outros, clamo pelo advento de uma ecologia simbólica que restaure o sentido à nossa condição terrena. Uma ecologia do sensível, capaz de refazer o elo rompido por uma racionalidade puramente técnica entre o conhecimento e a experiência. De responder a essa nova forma do sentimento da natureza, a que chamo de nossa ecossensibilidade. Não para cair no irracional, mas para inventar uma razão que não deixaria o sensível pelo caminho. Isso ele está citando Pons. Contribui para essa invenção a criação artística e literária contemporânea, que tem sido, para mim, uma fonte de reflexão tão valiosa quanto a filosofia e as ciências, e a qual muitos ecologistas não prestam a devida atenção. Ramos Rosa, com o passar dos anos, acentuou a micropaisagem de seus poemas, transmitindo em seus versos uma outra vinculação com o mundo fora do sujeito. Muitos poemas dão ênfase, como referimos, a elementos vegetais, mas também animais, convergindo para uma escrita consciente de seres que exalam vida de outra forma e sobre outros princípios que os homens ignoram ou desprezam. Essa sensibilidade ao mundo natural, tão fundamental para a própria existência humana, exige uma outra dependência entre os seres e uma outra dimensão temporal, bem afastada da voracidade e ruído da vida humana, urbana, contemporânea. Diz o poeta em alguns versos. O que tentam dizer as árvores? No seu silêncio lento e nos seus vagos rumores, sentido que tem no lugar onde estão a reverência, a ressonância, a transparência e os acentos claros e sombrios de uma frase aérea. Ou seja, a escrita de Rosa detém o fluxo temporal num ritmo de equivalências puras e entrecruza a escrita, o corpo e o mundo numa micropaisagem vital. Isso poderia ser mais detalhadamente demonstrado se lêssemos aqui poemas como Varanda com um Cavalo, Na Plenitude do Ocaso, onde nós temos um verso, a terra era vegetal na pele e nas entranhas. No livro da Ignorância, né, com o verso, por vezes, um arvoredo à nossa volta, outro poema, Entre o silêncio e o sol, sob o rosto da terra e árvore. Frente à aceleração que impera nas relações entre os indivíduos e entre estes e os objetos técnicos e tecnológicos que moldam a vida no antropoceno, no capitaloceno, palavras que agora a gente ouve muito, né, transitam muito no discurso crítico, este lirismo, desde suas raízes, afasta-se desse movimento de indiferença e de desatenção, exigindo o pensamento paisagem, como defende Michel Collot, a reabitação de espaços de afetos, a memória de sujeitos, a afirmação de uma ecologia existencial interior capaz de transformar nossa relação com o mundo. Enfim, a invenção de um novo tipo de racionalidade. Diz ainda o poeta aqui nesse poema intitulado Corpo de Argila. Aqui, para que se abram os poros na floresta. Aqui, o verde incendeia-se, os muros tornam-se aéreos. Tudo é liso e nítido na grande folha do dia. A terra mostra as fibras castanhas e vermelhas. Um pássaro pousou algures na proa de uma pedra. A ignorância, a inocência mais completa, mais nua, acaricio as lâmpadas do corpo vegetal, sulcos que não conheço, portas leves e verdes, de uma casa nua, o aroma do sono,
dos simples sortilégios que se leem nas árvores. Algo nos cria e nos liberta dos absurdos cercos, despertam-nos para tocar a boca esquecida pela noite. Somos a folhagem e o espaço, somos uma garganta fresca. As sombras aquecem-nos e as estrelas visitam-nos. O meu corpo é de argila, estou vivo e aceito o dia. O ritmo da escrita desse poeta, com suas imagens de pensamento, pego essa expressão do Benjamin, figura e contempla a vagarosidade da escrita e dos sentidos, a lenta paixão do olhar. Convoca o sossego, o ócio, a atenção ao mínimo e experimenta todas as formas de silêncio onde o oco do poema ressoa. É um poeta europeu, mas talvez se aproximasse bem de certo poeta brasileiro, Manuel de Barros, ou de um lirismo de fonte indígena que hoje tem se firmado de forma mais resiliente em poetas da Amazônia e pensadores como Ailton Krenak e Davi Copenau. A professora do Instituto de Literatura Comparada da Universidade do Porto, Ana Paula Coutinho Mendes, publicou, aliás, recentemente, também na Colóquio, em 2024, um texto, um ensaio intitulado Antônio Ramos Rosa, um ecopoeta avant la lettre. E aí, versos novamente do Ramos Rosa. Com que silenciosos dedos ela tocará a pedra? Que atônita e lenta a consciência se levanta e depois se prolonga e se amolda ao lugar. E tudo que pensa é um vagar de uma verde densidade. Ramos Rosa deixou-nos o seu testemunho poético, a sua ética de escrita cúmplice do silêncio e das matérias do mundo, uma estética que tensiona, sobretudo, percepções da ausência e da presença na linguagem poética. Fez também uma escolha do tempo, o presente, irradiante, para trás e para frente, em que sua poesia flui sem cessar. Talvez hoje haja poucos leitores pacientes para ela. Talvez seus ensaios, porque Ramos Rosa também foi um ótimo ensaísta de poesia, talvez seus ensaios pareçam aos que têm pressa fora do tempo deles. Mas sob o arco de uma escrita sempre se abre um espaço lírico que um leitor ou legente, como requer Maria Gabriela Lansol, pode compartilhar. Palavras de Rosa. Que as minhas palavras desenhem uma paisagem aérea, silenciosa, inicial. Se o leitor for realmente um legente, perceberá que a lira dos versos rosianos, seguindo a trilha do pensamento geopoético, vibra em harmonia, possibilitando ainda hoje, ou devemos dizer agora mais ainda, uma experiência lírica renovadora dos sentidos frente à realidade de um mundo em que o humano, e cada vez mais, como disse Luísa Neto Jorge, onde o humano é um traço de alarme. Em pós-fácil, no segundo volume da obra poética de Ramos Rosa, o outro ensaísta, Antônio Guerreiro, em sua análise, considerou que há um horizonte irrecusável vindo da poesia de Mallarmé. Contudo, faz um contraponto importante. Isso é muito interessante, porque a linguagem rosa parece, vamos dizer, uma proposta malarminiana, aquela leitura centrada nessa densidade da linguagem. Mas diz o Antônio Guerreiro, mas aquilo que, para Mallarmé, era um ponto de chegada essencial, é aqui o acaso contingente de um ponto de partida. Em Mallarmé, apenas subsiste a linguagem, dizendo a sua maravilhosa natureza. Em Ramos Rosa, procura-se a natureza, o real, na sua maravilhosa linguagem. Estão próximos um do outro, nesse ponto de interseção, em que a maravilhosa linguagem da natureza se cruza com a maravilhosa natureza da linguagem. Essa síntese expressa bem que a extensa poética de Ramos Rosa dá-nos um mundo verde
para habitar na linguagem, instigando-nos a encontrar, sim, essa outra racionalidade, um outro cuidado relativo à tríade fundamental da nossa existência: corpo, palavra, mundo. Estarmos receptivos a essa vivência outra, a uma outra sensibilidade das coisas sobre a Terra, seria a condição necessária para definir uma ética do viver, capaz de confrontar e resistir às desfigurações do nosso tempo. Diz ainda o poeta: mas, para além da fixidez e da retenção que poderiam congelar a vida das formas, para além dos respeitados limites objetivos que poderiam circunscrever-se à fria perfeição das linhas, existe esse vigor verde, este maternal e puro saber da vida, que vai encontrando as flexões, os ritmos e o pulsar da verdadeira terra original, de um mundo descoberto na sua pureza radiosa. Deixemos agora Ramos Rosa, indo ao encontro de outros poetas. Na virada dos anos 70, 80, com a Revolução dos Cravos, o choque de mudança da sociedade de valores portugueses, a entrada no mercado comum europeu e as demandas econômicas e de urbanização acelerada para interromper a paisagem rural, determinaram um outro Portugal. O poeta e crítico Joaquim Manuel Magalhães foi sempre muito interveniente em seu espaço de criação. Em seu livro ensaístico Os Dois Crepúsculos, de 1981, em sua segunda parte, traça um retrato sarcástico e mordaz da sociedade portuguesa dos anos 70, preocupada com o consumismo desenfreado e produtora cada vez mais de lixo despejado na natureza. No seu livro de poesia, que é posterior, 20 anos depois, 2001, Alta Noite, em Alta Fraga, publicou versos atentos e políticos em relação a uma contemporaneidade que formula ruínas em ritmo constante e exalta um capitalismo financeiro indiferente ao mundo natural e à humanidade. Basta lermos versos como os seguintes de um poema intitulado Laminagem. São só duas estrofes, que são poemas todos longos nesse livro. Um país agora, este imenso aterro, teve alguma vez colinas e montados, onde o olhar demorava, adormecia e seguia uma alegria viandante? Ou gente que chegasse a qualquer mar de que não quisesse logo fugir? Só o pastoril decrépito e suspirava. Teve o que todos tinham, em quantidade escassa, até cobrir-se de desterro e de ilegais, e em pano de fundo esse lagar de suicidas e débitos e primeiras e segundas gerações. A farpa de aceitação de quem consome o sem destino da consciência. Um país tornou-se um assassino. A perspectiva crítica severa de Magalhães será determinante para jovens poetas dos anos 90 em diante. A degradação da natureza e o despaizamento das metrópoles, o arruinamento dos espaços de memória vão se tornar um motivo recorrente nos novos poetas. Uma certa distopia urbana está muito marcada em poetas como Luís Quintais. Cito aqui alguns versos. Tudo são máquinas prestes a incendiar mapas, a eliminar traços, a apagar vestígios. Começará um mundo depois do mundo acabado, escreveste no caderno, e de lixo lírico a paisagem humano resíduo. As máquinas que escrevem na pele. Tudo são máquinas. O mundo irá começar dentro de momentos. Prepara-te. Isso está no livro Riscava a palavra dor no quadro negro. Tá?
Bom, mas além de Luiz Quintais, nós podemos encontrar, claro, cada um com a sua linguagem, né? Podemos encontrar Pedro Mexia, Golgona Angel, Manuel de Freitas, Carlos Bessa, Luiz Miguel Silva, Jorge Souza Braga e outras vozes não menos significativas que assumem marcadamente um viés crítico ao neoliberalismo político-econômico dominante no mundo ocidental. Suas poéticas, evidentemente diferentes entre si, convergem para uma visão citadina e global bastante melancólica, ainda que essa melancolia seja dosada com certo humor ou ironia ou autodescrédito. Mas, sem me alongar na observação desses poetas bem atuais, quero me fixar em 3 vozes de poetas mulheres, que apresentam em sua poesia uma consciência geopoética voltada, sobretudo, para uma relação de descoberta da natureza constitutiva da linguagem poética. Inicialmente, rememoro, tudo muito rapidamente, claro, né? Inicialmente, rememoro o livro Cenas Vivas, 2000, de Fiamma Assi Paz Brandão, no qual, nesse livro, a voz poética mergulha intimamente na contemplação ou mesmo em um diálogo silencioso, mas atento com a natureza, determinando uma atenção de alteridade e partilha de mundo que nos constitui a todos. Leio aqui também alguns versos, porque também todos os poemas são longos ou medianos dentro desta obra. Fui criança, indo por um carreiro a caminho do mar, mão na outra mão, entre árvores, pedras, insetos e aves. Toda a natureza me coube nas pupilas, mestra de sentimentos, e eu discípula. E se fechava os olhos, ela punia-me com o silêncio cruel das ondas, a mudez imerecida dos insetos e a distância das aves que doía. Se os abria, tudo me rodeava, apaziguado e meu, mas a mão que me trazia, a mão puxava-me para a luz de cada dia. Muito bonito, né? Em seguida, nomeio Adira Lopes e Ana Luísa Amaral, ambas recém-falecidas, próximas em idade, com dicções diversas, mas dialogantes em seus muitos poemas críticos ao presente, à indiferença, à violência e ao desrespeito humano, na forma de mulher, refugiado e emigrante. Elas também atentaram aos animais e às plantas, demonstrando uma atenção ecopoética ao considerarem a casa corpo, a casa linguagem, a casa mundo. Então eu leio agora um poema da Ana Luísa Amaral, Uma Botânica da Paz, Visitação. Tem uma flor de que não sei o nome, na varanda, em perfume comum de outros aromas, hibisco, uma roseira, um pé de Lúcia Lima. Mas esses são prodígios para outra manhã. É que esta flor gerou folhas de verde assombramento, minúsculas e leves. Não a ameaçam bombas, nem românticos ventos, nem mísseis ou tornados, nem ela sabe, embora esteja perto, do sal em desavesso que o mar traz. E o céu azul do outono, a fingir verão, é para ela bênção, como a pequena água que lhe dou. Deve ser isto uma espécie da paz, um segredo botânico da luz. Explico a escolha desse poema de Ana Luísa Amaral, né? na varanda, né? Da flor, as plantas, na varanda do apartamento da Ana Luísa Amaral. Botânica é um campo da biologia que eu particularmente admiro imenso, reunindo esses seres vivos tão fundamentais à vida humana e tão diversos entre si, formas inesperadas de beleza, seres que nos possibilitam algumas lições,
a complexidade das formas, a metamorfose, a força e a resistência atravessando o tempo, mesmo em condições adversas ou manifestando uma delicada existência efêmera. Também o subtítulo do poema dela, que é Visitação, provoca-nos algumas ideias. A lembrança de duas passagens bíblicas em torno de duas mulheres simples que experimentaram maravilhas. Primeiro, a anunciação da Virgem Maria e, em seguida, a visitação de Maria a Isabel, cenas muito representadas na arte pictórica ocidental. Em ambos os momentos, a ideia de entrega total, plenitude, paz, mas, sobretudo, de acolhimento, sem imposição de condições de uma nova vida que se revela como esperança salvítica ao abrigo dos corpos de mulher. Na gramática poética de Ana Luísa Amaral, a relação com imagens ou passagens bíblicas não é rara. E os termos anunciação e visitação, com as suas muitas variações, ocorrem assim frequentemente. Em entrevistas, a poeta, por vezes, refere que há um primeiro momento em que o poema se anuncia, ou a visita, e a seguir é o trabalho da composição. Um outro termo muito recorrente na escrita de Ana Luísa é paz. Na obra completa, nós registramos 61 ocorrências. E a poesia pode oferecer essa possibilidade de plenitude, ainda que momentânea, trágica, frágil e finita. No entanto, neste poema, a cena poemática aqui observada não é religiosa, mas doméstica e cotidiana. Há flores em sua varanda. Algumas muito comuns e facilmente nomeadas, como o hibisco, a roseira e o pé da Lúcia Lima. Mas não são estas que atraem o olhar meditativo da poeta, e sim uma flor sem nome, simples, que gerou folhas de verde assombramento, minúsculas e leves. Essa flor, uma estrutura reprodutora do ponto de vista botânico e fonte generosa de vida e admiração. Esse ser vital e anônimo possibilita uma experiência de perfeição ao rés do chão, que existe e resiste mesmo em um mundo cheio de guerras, de destruição e desastres. A flor sem nome mostra-se inteira ao olhar da poeta, plena e silenciosa na sua capacidade geradora de formas e cor. Em agradecimento, a pequena água que lhe dou, o gesto humilde da poeta frente à natureza, a bênção do sol num céu azul de outono a fingir verão. Essa visitação e encontro no feminino, marcado pela capacidade de dar existência ao que é simples e complexo simultaneamente e pela manifestação de assombramento e leveza, é, no cotidiano doméstico e banal, um momento epifânico e uma imagem de perfeição. Deve ser isto uma espécie da paz, uma metamorfose da luz. Esse saber outro, ou essa alteridade experimentada, é o que constitui nesse poema a revelação de um incorpóreo, a anunciação de algo pleno, indizível, um acontecimento no espaço da linguagem. Destaco na leitura essa espécie da paz cuidadosamente elaborada na sua simplicidade e brevidade, e logo ponho esses versos a conversar com outros vindo de outras mãos não portuguesas. Nada ao acaso, lembro certos poemas de Emily Dickinson, que Ana Luísa Amaral traduziu ao longo dos anos, especialmente o livro Herbarium, publicado em Portugal em setembro de 2022, numa bela edição da Relógio d'Água. São poemas sobre a natureza produzidos a partir de uma das paixões da poeta norte-americana, exatamente a catalogação de plantas que trazia desde muito jovem, guardando mais de 400 espécies cuidadosamente classificadas em álbuns botânicos de 1839 a 1846.
Esses álbuns são de uma beleza comovente, já que demonstram um gesto de captação, recolha e cuidado com o que é frágil e logo desaparecerá. As espécies botânicas fixadas em páginas e identificadas com a letrinha da poeta trazem até nós, simultaneamente, a finitude na natureza e a sua superação pelo trabalho das mãos que guardam e nomeiam. Herbário é, ao mesmo tempo, uma lição cuidadosa de botânica e uma anunciação poética, na medida em que os poemas de Emily Dickinson, ali reunidos, tratam das formas de vida à sua volta, num equilíbrio frágil, continuamente observadas e fixadas em imagens advindas dos campos que cercavam a casa onde viveu até 1886, até falecer. Não há como evitar o diálogo entre essas duas mulheres poetas de tempos distintos, a começar pela tese de doutoramento que Ana Luísa lhe dedicou, Uma Poética do Excesso, de 1995. Mas, sobretudo, pela compreensão de uma mesma paixão, a da escrita, da captação dos instantes, que constitui a existência captação atenta, que reflete a condição amorosa do poético. Nisso se inclui o trabalho da tradução, a que tanto se dedicou a poeta portuguesa. Em um dos poemas de Herbário, agora em português pelas mãos de Ana Luísa, lemos este. Hoje, aqui é Emily Dickinson, hoje só trago isto, nada mais. Isto e o meu coração. Isto, o meu coração, todos os campos e as pradarias todas, as mais vastas. Vê se está certo. Não vai eu esquecer-me de alguma parte da adição. Isto, o meu coração e todas as abelhas que do trevo fizeram a sua habitação. E na edição de 100 poemas de Emily Dickinson, igualmente traduzidos por Ana Luísa, edição de 2010, 4 versos são suficientes para o diálogo aqui provocado. Versos, aliás, que a poeta portuguesa gostava muito de citar. Que amor é tudo o que há, é tudo o que sabemos do amor. Isso basta. Que a carga deve ser proporcional ao suco. Em outro poema, diz a poeta americana, tão bela flor nos tolhe a mente como se fora uma desolação. É a beleza, então, um sofrimento? Deveria sabê-lo a tradição. Amor, beleza, sofrimento, leva-me ainda a ouvir uma terceira voz portuguesa, outra mulher, a já referida Adília Lopes, que encerra um dos seus livros, Le Vitrail, La Nuit, A Árvore Cortada, de 2006, com um texto em prosa intitulado Haverá uma beleza que nos salve? Ao responder de imediato, o texto também é longo, eu aqui estou fazendo cortes, diz isso. Ela responde, ao responder de imediato, não há uma beleza que nos salve. Só a bondade nos salva. A poeta reflete sobre a condição dos artistas e de suas obras. Ela comenta que no Natal ela ganhou um cartão e que traz uma ilustração de uma cena da Anunciação do Fra Angélico. Então, ela gostou, ela fala da beleza do cartão e ela diz assim, Fra Angélico já morreu, e não é a beleza do anjo de Fra Angélico que me garante que Fra Angélico ressuscitará. A arte é feita para construir a paz, não é um esgrimir no vazio, não pode ser. Olho para o anjo da Anunciação de Fra Angélico, parece-me belíssimo, é vermelho e dourado, é verde e azul. A arte é um modo de lidar com a ausência e por isso é tão preciosa e tão perigosa. Nunca é a alegria da presença. Já estou quase acabando, já estou praticamente terminando. Mas a botânica da paz ainda provoca a vinda de outro escrito adiliano, em livro mais recente, Bandolim, de 2016, onde se lê um texto em prosa intitulado Memória do Jardim, composição feita pela poeta para o catálogo da exposição A Radice,
de raiz da artista plástica Margarida Jardim, que ocorreu em setembro de 2016, que trabalha, essa artista plástica, ela trabalha especialmente com papéis e elementos botânicos. Sobre a artista e sua exposição, a Adília diz que ela é uma respigadora e uma museóloga. Descreve o trabalho que essa artista faz, aproveitamento de papéis manchados pelas plantas, pelos caules, pelas folhas, papéis que absorveram a umidade das plantas. Desse trabalho de arte botânica, a Adília chega ao que lhe importa. Ela diz: há aí uma ética, é a ética do cuidado. E finaliza dizendo, agora palavras da Adília: estamos a perder o mundo. É o apocalipse. Resta-nos ir chuleando os trapinhos, os papelinhos, para que o mundo não se desfie de uma vez. Resta-nos desentropiar. Não estou a escrever um manifesto, estou a escrever uma oração. Também compreende-se porque a Adília gosta de citar Sofia e Rui Belo. Rui Belo, especialmente não disse que a poesia deve, entre outras coisas, contribuir para fundar uma sociedade mais justa. A poesia deve servir um ideal de comunhão humana. Volto ao poema Uma Botânica da Paz de Visitação e ao que esta criação de palavras e imagens nos transmite nesse encontro com o outro ser, uma flor humilde, sem nome, mas geradora de vida assombrosa. Na reflexão final do poema, a hipótese que importa, e que eu já repeti aqui mais de uma vez, deve ser isso, uma espécie da paz, um segredo botânico da luz. Esse segredo, momentaneamente acolhido por Ana Luísa Amaral, revela o cuidado com a gênese do poético, com a sua anunciação-visitação. É presença e ausência, é vegetal e humano, concreto e abstrato, comum e assombroso, um gesto de escrita que se reconhece ao mesmo tempo pleno e em falta. Há também aí uma ética, própria pessoa também de Ana Luísa Amaral, que não era indiferente a nada, por isso generosa e vigilante. Também sua poesia cuida dos sinais que anunciam em todo o tempo e em tudo a força da vida e o perigo que sempre corre num equilíbrio precário do existente. Textos em seu livro de ensaios Arder a Palavra e Outros Incêndios demonstram bem essa condição estética unida a um pensamento ético e a uma ação política leitora que foi de Hannah Arendt. Em certo momento, Ana Luísa defende o seguinte: defendia um dia que talvez a poesia possa ser um antídoto para a flutuação das imagens, um reduto de justeza. Interessante que Carlos de Oliveira, no Aprendiz de Feiticeira, eu comecei com aquele texto, O Gás, e ele, num outro texto, ele diz exatamente: a arte não resolve nada, mas a arte pode ser um contraveneno. Por essa fé poética, seja ao escrever sobre uma flor sem nome em sua varanda, seja sobre refugiados, a poeta acolhe o outro, envolvendo-o com essa espécie de amor que é a escrita poética, e reconhecendo nele, nela, no outro, sua inteireza e seu direito de presença no mundo, seja gente, animal ou flor. Obrigada. Muitíssimo obrigada, professora Aida, pela bela fala, por assuntos que são tão caros para a gente, tanto do ponto de vista da literatura, quanto do ponto de vista da nossa própria vida hoje, né, e que a literatura fala de maneira muito